Não é fácil ser alguém mais introvertido e até alguém que não pode contar com a ajuda de ninguém. Estar sozinho, em seu próprio espaço, sem uma clareza do que deve fazer, é terrível. Só que caso aprenda certas técnicas e aprimore o seu potencial e companhia própria, você deixa de ser um medroso solitário e passa a ser alguém que sabe se impor, mesmo com uma postura silenciosa e discreta. Por isso, quer aprender agora 5 leis que te ensinarão o básico para ficar sozinho e vencer na vida? Então vamos ao que interessa. Seja o melhor para si mesmo. Estando por aí sozinho, com uma leve timidez na hora de falar, com uma certa dificuldade em interagir, você talvez pense que está desperdiçando toda a sua juventude ou vida adulta. Pensa que poderia namorar, ter amigos, sair por aí, conhecer novos lugares, mas em vez disso está no seu espaço, no seu próprio tempo, se sentindo no tédio talvez, e sem ideias para alavancar o seu rumo. Você se questiona se não é o bastante para si mesmo, e que tudo o que impede de viver uma vida melhor é esse comportamento introvertido. Porém, agora eu te questiono: como está o básico da sua vida? A sua organização, o seu físico, o seu raciocínio, as suas habilidades? Como está o progresso dessas áreas e elementos de si mesmo? Porque beleza, você está só, mas por acaso é o melhor para si mesmo? Porque caso não seja o melhor para você, então qual é a razão de procurar felicidade e distração nos outros? Qual é a necessidade de procurar algo no mundo exterior quando você passa todo o tempo sozinho e ainda assim não masterizou o seu potencial? Não entende? Todo dia você tem a oportunidade de ser o melhor para o seu rumo, de trabalhar com o seu potencial, de se aliar com a sua mentalidade e fortalecer cada ponto principal da sua vida. E você desperdiça, sentindo carência ou observando coisas que só te distraem. Então compreenda de uma vez por todas: mesmo que houvesse uma multidão te admirando, não traria satisfação bastante. Talvez um prazer ou alegria momentânea, claro, mas nada mais. Porque a vida não se trata dos outros, mas sim de você e o que faz por si mesmo. É você com você. Só que o problema é que atualmente você está em um modo onde vive contra a si mesmo, não é? Sempre se atrapalhando, regredindo, procrastinando. Pois bem, vai por mim. Pare de se preocupar e vislumbrar demais o exterior. Pare de imaginar coisas, porque você ainda terá um bom amigo. No tempo certo terá uma pessoa para amar, um filho, uma família. Ainda conquistará essas coisas. Só que antes tem que masterizar quem você é. Precisa alcançar o seu ápice trabalhando com o seu potencial, se tornando um mestre de si mesmo. Então vê se para de lerdeza e faça o melhor para si próprio. Não retribua da mesma forma. Se receber uma injúria, seja uma ofensa, crítica, desrespeito, humilhação, e tentar retribuir do mesmo modo depois, como um ato de vingança, você não só alimentará ódio em seu julgamento, atrapalhando e alternando de forma negativa todas as áreas da sua vida, como também ao se tornar aquele que te fez o mal, independente do resultado, com certeza sairá derrotado. Porque imagina você se igualar diante dos medíocres, ou diante da pessoa que tanto desprezou. Imagina você se olhar no espelho e perceber que se perdeu totalmente porque não soube lidar com as suas emoções. Entenda, às vezes a pessoa te trairá, irá te decepcionar, não terá consideração nenhuma por ti. E caso resolva largar todos os seus planos, parar de olhar para suas oportunidades e se concentrar em dar o troco,
Você pode conseguir, mas só tende a perder nesse caminho. Porque se o indivíduo afetar a sua paz e conseguir quebrar a sua mentalidade e foco, logo você já é um fracassado por isso. Não estou dizendo que é para deixar quieto e não se impor. Só estou dizendo que existem meios mais inteligentes para quebrar a cara do provocador ou de quem quer o seu mal. Existem formas em que não precisará falar ou fazer nada contra essa pessoa. Às vezes basta estabelecer um sucesso que essa pessoa nunca terá. E por isso se afogará em ódio por ver você crescer, mesmo que tenha tentado te impedir. Entende? Você não precisa derrubar a pessoa. Basta revelar a ela mesma o quanto ela é fracassada. Não seja frustrado por conta de rejeições. Talvez você se interessará por alguém e a pessoa nem dará bola, até negará a sua presença, com tentativas de te afastar e humilhar. Ou mesmo com amizades, talvez aquelas pessoas que você tinha tanta consideração não terão a mesma consideração por ti quando precisar e logo te esquecerão. Porque o mundo funciona, infelizmente, dessa forma. São poucas as pessoas que buscam conexões reais e mantêm valores decentes. A maioria só quer proximidade com quem tem algo a oferecer para elas. E se você não tem nada a oferecer, logo não só se torna desinteressante, como também alguém descartável. E se hoje você está sozinho, em sua introspecção, por conta do abandono e decepção que sofreu ao longo do tempo, ou porque foi rejeitado pelos outros, pelo seu jeito de ser, apenas não se sinta frustrado por isso. Porque apesar de ser terrível a sua situação, faz parte do caminho e da sociedade em si. É uma experiência social péssima, mas faz parte. E em vez de se sentir um lixo, por que você não passa a progredir em silêncio? Não para depois mostrar aos outros o quanto é melhor. Não é para ostentar, mas melhor em busca de se tornar alguém interessante para si mesmo e totalmente independente dos outros. Porque o ato de conquistar e se virar por conta própria, aprendendo a não dar a mínima para o que os outros pensam e não precisando de ninguém para se sentir bem, esse é um poder para poucos. Em vez de descontar a sua raiva, use para avançar. A raiva é um sentimento comum, onde a maioria sente e faz besteira, pois resolvem gritar, ofender, fazer tudo sem se importar e no fim resulta em um monte de trabalho ou progresso mal feito, ou em erros que claramente poderiam ser evitados. As pessoas, quando estão com raiva, se tornam burras no geral. Elas não sabem lidar com essa sensação, se descontrolam facilmente, pois além de não entenderem quem são covardes demais para pensarem melhor e encararem essa raiva. Sabe, você já deve ter sentido raiva, claro, e por ser mais introvertido ou estar sozinho, não pôde desabafar nem se expressar. Ficou com esse sentimento dentro de si e talvez resolveu treinar ou estudar algo para se distrair. Resolveu buscar algum progresso para esquecer a raiva. Mas quando percebeu, você não só esqueceu, como na verdade gastou esse combustível emocional na ação que se concentrou, criando um desempenho melhor. Porque a raiva tem duas alternativas: ou te emburrece, como eu já disse, ou você controla e se fortalece com ela. É uma aliada para os sábios. Entenda esse fato de uma vez por todas. Você não será calmo 24 horas por dia. Com certeza sentirá raiva e frustração em algum instante. Afinal, você é um ser humano. Mas se aprender a gastar em direções que te trarão progresso, então a raiva será um combustível e você não perderá o controle, aparentando que é calmo para todos em todo momento. Sabendo disso, sempre que se sentir estressado, sempre que sentir injustiças e raiva em seu rumo, gaste isso para progredir.
seja treinando uma habilidade ou quebrando limites a partir do seu desempenho e raciocínio. Independente do que for, deixe que a raiva te sirva, em vez de você se tornar escravo dela. Se não vale a pena discutir, então não discuta. Me diga, qual é o sentido de se irritar e perder tanta energia tentando explicar fatos para uma pessoa, se no fim ela não escutará e mesmo que escute não mudará em nada ela concordar ou não contigo, não trará efeitos positivos? E outras vezes você tenta convencer alguém de que a sua ideia é boa, porém por que tenta convencer alguém sobre isso, se poderia só praticar a sua ideia no silêncio? Você procura o quê? Uma aprovação? Uma forma de validação? Independente do assunto, eu te questiono. É realmente útil discutir? Porque tem gente por aí que quer discutir e opinar sobre tudo. Porém, mesmo que tenham razão, mesmo que ganhem a discussão, ainda assim, não muda em nada. Você só terá irritado as pessoas que escutam, criado intrigas, se exposto à toa ou gastado energia que poderia investir em projetos de vida. Todo o tempo que você perde falando à toa é desperdiçado, não volta. Oportunidades passaram enquanto você agia como um tolo tentando convencer outros tolos. Não entende? E quando você é introvertido, óbvio que ficará na dúvida se deve ou não falar algo, se deve ou não se impor em alguma reunião. Nessas horas, não se preocupe demais nem fique apreensivo. Apenas raciocine o seguinte: o que falarei aqui, a pauta que irei apresentar, tem de fato uma eficiência? Expor? Ou discutir? Ou devo praticar no silêncio, sem que ninguém saiba, sem tentar convencer ninguém? Pois caso possa fazer por conta própria, faça. Eu sei que talvez você gostaria que alguém te dissesse que é uma boa ideia, ou que um grupo de pessoas te motivasse ou aprovasse. Mas caso não precise dessa validação, então só faça. Descubra por si próprio se é ou não uma boa ideia e deixe a experiência te ensinar, ao invés de você falar demais. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado e se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal que tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito e não custa nada também, beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.